tudo bem? Estou aqui mais uma vez com o vídeo de número 8. Este programa traz mais um tema. Um tema que é baseado sobre a idolatria e cultos de demônios. De vídeo número 8, baseado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. O tópico que eu trago para vocês é a fornalha de fogo ardente. Deus livra os fiéis. Baseado em Daniel, capítulo 3, versículo 10 ao 30. Para isso, este programa Dialogando com a Bíblia traz a veracidade e o testemunho da obra autêntica de Deus, nem mais nem menos. Passando disso, é procedência do maligno. Esse programa ele vai revelar o profundo e o escondido, o oculto, o obscuro. Não trago para vocês doutrinas ministeriais, nem dogmas, nem de congregações, nem dogmas pessoais, mas sim toda a doutrina da perfeição de Deus, o qual está escrito em 66 livros. Todo aquele que crê neste livro sagrado do Senhor das palavras será salvo. Se não crer, será condenado. Eu estou aqui como simplesmente embaixador e como porta-voz do Senhor Deus, o qual eu fui chamado, como você também foi chamado. Estou aqui representando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, através dos seus escritores, em torno de 40 homens, chamados por Deus, escolhidos por Deus, para a obra, a grandiosa obra de Deus, que fundamentou um templo, uma nação, para revelar a sua divindade, a sua vontade, para a salvação de toda a humanidade. O Senhor não levantou templos para revelar a sua vontade nas nações, mas realizou uma obra poderosíssima, um livro da vida e que dá a morte também, que é as Sagradas Escrituras. Só podemos encontrar o Senhor através das Escrituras, não em templos de homens, que é considerado templo pagão. Por isso que esse programa diz o que é verídico das Escrituras. E o tema idolatria e culto de demônios é confirmado por uma autoridade do Senhor, o apóstolo Paulo, que foi apóstolo dos gentios, apóstolo e doutor dos gentios. Você duvida disso? Você duvida da Sagrada Escritura? Você pode duvidar de mim, mas eu aqui, eu não duvido das palavras de Deus. Eu vou entregar o que é verídico, o que é real e que eu creio piamente no que é verdadeiro, o que está escrito nos 66 livros. Amém? Tudo isso para a glória do Senhor. A tua presença é importante. Eu agradeço pela tua participação e que tenha um bom proveito. Mas primeiro, abra o seu coração, não a sua razão. Abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo possa te dar entendimento, o qual ele vai me entregar, para que eu transmita para você e você transmita para outros. Glória a Deus por isso. Agora eu vou fazer a leitura, como sempre eu faço, em cada vídeo, de acordo com o tema. Amém? A partir do versículo 14, 10, 14, ele diz o seguinte, fazer uma leitura aqui. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Ele é entendido e está enviando a palavra para entendidos. Conhece da palavra de Deus para que fosse corrigido aquele povo de Coríntios, que era um povo que vivia em idolatria, em prostituição, em doutrinas equivocadas, o qual Paulo tinha ensinado. Continuar. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo?
E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Tudo perguntas. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne, não são participantes do altar? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? É alguma coisa o ídolo? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? No 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, que somos nós, é aos demônios, que sacrificam não a Deus. Todos esses tipos de sacrifício não é para Deus. Só existia uma nação que foi ordenado por Deus, concordado por Deus, de construir. Ele ainda entregou o projeto ao rei Davi. Mas ele não pode construir por causa dos pecados dele. A mão de sangue dele. É o que vocês estão fazendo. Vocês estão cheios de pecado e estão dizendo que o Senhor ordenou construir um templo para ele. Isso é um templo pagão. Isso é um templo do diabo. Sou eu que está dizendo, da palavra está dizendo. Você vai contra a Sagrada Escritura? Contra mim? Eu não sou de nada. Eu apenas sou um porta-voz. Estou transmitindo a veracidade de Deus. Vamos continuar. E não quero que sejais participando com demônios, porque os demônios estão... O diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ele faz ministro do Evangelho. 2 Coríntios 11, vocês são sabedores disso. No 21 ele diz: não sabeis, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você é convidado para ir a uma residência, a um lugar, para uma ceia. Quando se diz ceia, é uma refeição. É uma refeição. E quando você chega naquela ceia, daquela família e tudo mais, você encontra um movimento de sacrifício àqueles alimentos. Você não está acostumado com isso. Você vai ficar pasmo, vai ficar admirado. Quer dizer que eu vou comer aquela comida sacrificada? Isso é lícito? Isso é lícito mesmo? É correto? É lícito? É lícito o que você está fazendo? Para isso, o que ele diz, Paulo, aqui na sua palavra, que ele diz, no versículo 27, ele diz: se alguns dos incrédulos vos convidar a quiserdes ir comer e quiseres ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então você não debate o assunto nesses lugares, é porque eles dizem que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, e que aquele homem é a autoridade de Deus, é ungido de Deus, e que é o Espírito Santo que está simplesmente dando aquele entendimento, aquela interpretação. Deus não mandou interpretar a Escritura, já está interpretada pelo Espírito Santo, que usou os seus santos profetas e apóstolos. Preste atenção. Não é? Então eu quero que você preste muita atenção. Ele diz: se contudo alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência, pois a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Como é que está a tua consciência? Porque você sabe que
Você está indo buscar, você está consciente que aquilo está sendo consagrado aos demônios, sabe que aquela doutrina não é de Deus, mas como você está sendo abençoado e aquele homem diz que é de Deus, pela estrutura que ele tem, eclesiástica, a estrutura arquitetônica, física, musical, para impressionar, para laçar e laçar o povo de Deus, aquilo ali é um curral. E você torna-se obrigado, porque ele oferece o que não é deles. Ele diz mais aqui, no 29, sobre a questão, porque tudo é de Deus. Então não pode contrariar o que é de Deus. Ele diz mais, no 29, consciência, digo, não a tua, mas a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? A tua consciência está sendo julgada, você está sendo roubada a tua consciência, a consciência que Cristo te deu na cruz. Vocês compreendem? Quer dizer, este tipo de divisão, todo reino dividido é o reino de Satanás, como Cristo Jesus fala. A nossa segurança está em Deus, não está em templo, não está no homem. Para isso, quem vai confirmar? Vamos até no livro de Atos, vamos abrir? Eu quero que você pegue o seu livro sagrado, eu esqueci de pedir a vocês. Pegue a sua Bíblia, Atos, capítulo 27, Atos, capítulo 27, o tópico aqui é sobre a fornalha de fogo ardente, Deus livra os fiéis. Vamos lá, capítulo 10, vamos ver o que é que o Senhor está querendo dizer para nós, desta mensagem, neste vídeo. Vamos continuar, é o vídeo número 8. Vamos continuar. Bem? Vamos continuar. Trabalhar. 10, 20, perdão, 27, 22. 27, 22. 27, 22. Bem? 27, 22. Vai falar sobre a segurança. A nossa segurança está em Deus. 27, 22, que ele diz o seguinte: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ele estava no mar revoltoso no navio. Preste atenção, que eu vou fazer aqui as comparações, analogias. Veja bem. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Está dizendo, tenha ânimo, que o mar estava revoltoso ali, né? E Paulo ia para Roma. Vamos lá. Porque não se perderá a vida, porque ele, como autoridade do Senhor, Deus entregou essa mensagem para ele, que tranquilizasse aquele povo. De nenhum de vós, mas somente o navio. Ele já entregou aquela profecia ali, que nenhum deles ia morrer, mas o navio que ia se quebrar todo. Mas todos seriam salvos. Compreendem? Vamos continuar. Como é que está a sua vida? Está um mar revoltoso? As águas é contra você? Você está sem fôlego? Está sem força? Porque que água é essa que você está recebendo? A água do usurpador, a palavra do usurpador, dado aos homens. Vamos continuar. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Você está dizendo que o anjo do Senhor celestial está dando permissão, Deus deu permissão através do anjo, que o anjo tem a autoridade de Deus celestial e tem a autoridade de Deus terrena, que é o homem. No passado, eles andavam juntos. O anjo do Senhor dava todo o suporte, livramento de mensagens, os mensageiros do Senhor.
Você está querendo dizer que esses profetas, esses pastores, apóstolos, é o anjo do Senhor que está guiando o anjo celestial? Não. O anjo das trevas. Vou continuar. Vou repetir esse versículo 2. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, e ele pertence a Deus, que o anjo também pertence a Deus, e a quem sirvo esteve comigo. Paulo falando toda para aquela tripulação, todo aquele povo. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deu todos. Então dá livramento por causa daquele homem. Esse pastor, esse servo que se diz, esses cultos, estão dizendo que o Senhor entregou esse povo, esses meus, para ele, para contrariar, para profanar, praticar heresias e blasfêmia contra a veracidade da palavra de Deus. É Deus que está no acordo, é Deus que está concordando. Você está nesse navio. A arca que Deus ordenou a Noé, ela foi destruída. As 8 pessoas foram destruídas. Você viu agora? Essas pessoas que estavam aqui não foram mortos. Nenhum. Então essas pessoas nesses cultos de demônios, essa idolatria que está acontecendo, buscando o poder do homem. Ele diz mais. Dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Nós seremos, Jesus Cristo está nos preparando para ser apresentado a quem? A Deus. Ele entregou a Sagrada Escritura, Deus Pai, Deus Filho, através do Espírito Santo, aos santos profetas, aos santos apóstolos, aos juízes, aos patriarcas, reis. E hoje nós temos esse livro que nos guia para nos apresentarmos diante do Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que julgará a igreja, que é o trono de Cristo. E tem o trono de Deus que vai julgar o mundo. Esses homens vão ser julgados por Cristo. Eles simplesmente são verdadeiros idólatras. E você, o que é que ele diz na palavra? Que digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 1 Coríntios 10, 19. Vamos continuar aqui. Então, o que ele diz aqui? Ele diz, 25, portanto, ó senhores, tende bom ânimo, falou para todos eles ali no navio. Porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que eu estou ditando aqui é o que está escrito nas Escrituras. Estou dando testemunho da obra, da maravilha que Deus fez através de Paulo com aquele povo, e que nenhum morreu. Vocês que que tem aqui assim falando, ou quem o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Nada. Porque você está idolatrando. Paulo teve um livramento, foi através de Satanás? Pelo contrário. Satanás queria matar ele a qualquer custo através dos judeus. Que os judeus eram bem usados pelo diabo. Os sacerdotes, sumo sacerdote. Porque não aceitava as boas novas. Paulo, na verdade, ele foi considerado como traidor dos judeus, porque graças que o Senhor Cristo Jesus teve que cegá-lo para que pudesse ver a glória do Senhor. Você que que enxerga, não consegue ver a glória do Senhor porque continua cego. Para isso, eu vou até no livro de Lucas, o qual ele diz, Jesus salva a alma dos homens. Jesus salva a alma dos homens.
Lucas 9. Vamos continuar. Nós estamos falando da fornalha. Lucas 9. Lucas 9, versículo 51. O que é que ele diz aqui? Vamos continuar. Estamos trabalhando, fazendo a obra. 51 que ele diz. Os samaritanos não recebem a Jesus. Vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus salva a alma dos homens. Vamos lá. E aconteceu o quê? Completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, ímpios, para ali prepararem pousada. Continua. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Continua. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Como Elias também fez? Porque rejeitaram Cristo Jesus. Voltando-se, porém, repreendeu os discípulos e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Está sabendo? Não sabe de que espírito ele pertence. Jesus, que é o Espírito do Senhor com ele ali, ele não sabia quem era o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E foram para outras aldeias. Ele estava sabendo que simplesmente em 2 Reis 1:10, vamos aqui, 2 Reis 1:10, 2 Reis 1:10, vamos continuar aqui, sobre a questão do fogo. Ele pediu que fizesse o que Elias fez com aquele povo de Acasias. 2 Reis 2, 2 Reis 1:10. 2 Reis 1:10. Vamos lá. Vou voltar de novo a esse assunto. 2 Reis 1:10. Que ele diz aqui: Mas Elias respondeu, disse ao capitão de 50: Eu, pois, sou homem de Deus. Desça fogo do céu e te consuma. A ti os teus 50 fogo, os 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a eles e aos seus 50. Naquele tempo da primeira aliança era olho por olho, dente por dente. O Senhor tinha que mostrar o poder dele. Durante todo esse tempo, praticamente, de 1500 anos antes de Cristo, foi tudo pela força, tudo pelo poder que Deus precisava revelar quem era ele. Que os deuses queriam ocupar o lugar de Deus. Por isso que Deus realizou essa obra, construindo o templo. Então ele achava Acabe, aqui por exemplo Acasias, ele contrariou a Deus, não quis honrar a Deus. Por isso que ele pela força queria ser curado. E neste caso, que os samaritanos não quis receber o Senhor, e ele pediu que fosse pela força. E ele ali, ele tinha conhecimento da palavra, disse: Senhor, quer que eu ore? Tomar o lugar de Cristo. Achava que Deus ia ouvir e atender a ele. Você acha que você pode pedir que o Espírito Santo desça sobre a tua congregação e revele profecias e desça fogo do céu para todos falarem língua estranha, como estão dizendo que é o batismo com o Espírito Santo que recebe língua estranha? Preste atenção. Isso é idolatria e culto de demônios. Não existe esse tipo de dogma, de doutrina. Para isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos continuar. Nós estamos falando sobre o fogo. O fogo do Espírito Santo hoje é o amor do Senhor.
é o poder da palavra. Não é mais o fogo literal o qual realizou aquele fogo literal sobre os 2 de 50, foram 100 mortos, 100 homens de Acasias. O fogo do Senhor é aquele fogo da unção dele lá na sarça ardente. É aquele fogo. É o fogo, é o poder da palavra do Senhor. Não é aquele fogo que Elias estava na caverna. Aquele fogo que queria queimá-lo. E ele entendeu que não era o fogo de Deus. Mas quando o Senhor compareceu com a voz mansa do amor dele, ele entendeu que era Deus. Atos capítulo 2, Atos 2, vou continuar aqui, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, tem mais. Existem 2 tipos de fogo, o fogo da palavra de Deus, tem um fogo que é o poder da palavra dele, que é a justiça dele, mas tem um outro fogo, o fogo literal, no qual ele destruiu Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas. Porque ele destruiu. Chegou um ponto que ali não existia. O pecado chegou até os céus. Tinha que queimar. Os demônios tomaram conta daquelas vidas por completo. Então Deus destruiu, mas assim mesmo salvou ainda 4 pessoas. Mas uma delas, que foi a esposa de Ló, não procurou obedecer o que o anjo ordenou, que não olhasse para trás. Atos 2, versículo 2, ele diz o seguinte. Vamos no primeiro, para dar entendimento. E cumprido-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentado. Ele estava assentado orando. Ele não estava pedindo que o Espírito Santo descesse, como estão fazendo essas orações. O Espírito Santo é Deus. Ele não está ordenado às suas petições malévolas, incoerentes. 3. Principalmente feito em tempo pagão. Isso é totalmente paganismo. Essas profetadas é paganismo. Essas curas é pagã. Essas revelações são pagãs. Essa língua estranha é pagã. Não existe isso. É tudo fora das Escrituras. Isso é obra do usurpador, o qual usa o homem e fazendo o templo e morada dele. Vamos continuar. E foram vistas por eles línguas repartidas, porque eram línguas de nações, como que de fogo. Essa foi a expressão que Lucas usou. Aquela língua poderosa, porque eles só tinham só a língua, que era aramaico, que eles falavam, os apóstolos, as quais pousaram sobre cada um deles. Quer dizer, pousou, que entrou, que ele começou. Isso é uma expressão de pousar. Entrou, ele recebeu, eles foram capacitados. Para quê? E todos foram cheios do Espírito Santo. Isso só foi com eles. E começaram a falar noutras línguas. Foram cheios do Espírito Santo. Mas os apóstolos já estavam cheios do Espírito Santo antes que ele recebeu a primeira unção de Cristo, lá em João 21. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Ele recebeu, ficou cheio do Espírito Santo, recebendo o dom de línguas, um poder. E em Jerusalém estavam habitando judeus, para ficar claro, homens religiosos e todas as nações que estavam debaixo do céu. Não era língua estranha. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque uns ouvia falar de sua própria língua. As nações, todas as nações iam adorar o Deus único no templo de Israel. Você não é o templo de Israel. Você é o teu templo. Deus não ordenou. Deus não está nesse negócio. Deus não habita. Deus não faz negócio com você, homem carnal.
E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos? Eles estavam falando. E aqui tem uma série de relatos que eles falam aqui. E ele está dizendo no versículo 11, ele continua: partos e medos, elamitas, e que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, as nações, os continentes estavam lá. E Frígida era uma grande festa de Pentecostes durante 50 dias. E Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, juntos Cirene, forasteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Mas estamos, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que pode isso dizer? O que significa isso? Foi quando Pedro entrou com o discurso dele. Porque não existia escola de idiomas, só podia estudar idiomas se contratasse, fosse para outra nação estudar, ou contratasse a pessoa de outra nação, só os príncipes, né? Os reis que tinham condições financeiras. Hoje existe idioma no mundo inteiro, esse intercâmbio mundial com línguas de nações. Existe mais de 6.000 idiomas. Interessante que os apóstolos falavam todos os idiomas. Durante todo o tempo, eles realizaram essa obra. Mateus, para concluir essa obra dele maravilhosa, o Senhor, Mateus 28, que ele diz o seguinte: portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então ele estava fazendo discípulos. Eles, quando voltavam para suas terras, para suas nações, eles voltavam discipulados e iam fazer outros discípulos. Aqui não está dizendo para fazer pastores, profetas, apóstolos, presbíteros, diáconos, só do governo da igreja primitiva, da primeira igreja, da igreja original, o qual eu estou entregando. Ele diz: todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que esse batismo é o batismo da palavra de Deus. Naquele momento foi batizado aquele povo, a unção do Espírito Santo desceu para toda a humanidade, mas centralizou primeiro em Israel, porque as nações tiveram conhecimento através desse povo que anualmente frequentavam, iam a esse grande evento. O Pentecoste não é pentecostal, que é pagão, que não tem nada a ver com a Escritura. E do Espírito Santo. E eles dão um mandamento aqui que ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eles doutrinaram essas nações. Eles iam, e qualquer língua e nações que entravam, eles falavam e doutrinavam, e falavam todas as línguas. Foi um poder único. Para isso, nós vamos até agora Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Amém, amados? Daniel, capítulo 10. Daniel 10. Sobre a fornalha de fogo ardente. E Deus livra os fiéis. Como já venho dando conotações, ele livrou Paulo, que era fiel a Deus, ainda livrou outros que creram na palavra dele. Daniel, capítulo 3. Daniel 3. Os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Vamos lá, vamos continuar. Vamos trabalhar. Ele diz o seguinte, a partir do versículo, vou até colocar o 8 aqui, eu coloquei a partir do 10, mas vou dar um adendo aqui. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Vamos ter paciência. Nós estamos dialogando com a Escritura e é importante que possamos entender a mensagem do Senhor. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei, ó rei, vive eternamente. Entendeu? O que eu estou querendo dizer que esse rei
Esse rei hoje são os sumos sacerdotes, são os presidentes de igreja. São os donos de templos. Vou continuar aqui. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, e de gaita, e de foles, e de toda a espécie de música, se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. Você pode observar que existe um coral, existe conjuntos dentro dessas igrejas. E eles louvam dizendo que é Deus, mas na maioria deles ali, eles gostam de beber, gostam de fumar, estão se prostituindo, mas diz que vivem em santidade. Eu estou dizendo isso de causas vivas. Eu sou rodador desses lugares. Conheço muito bem a obra deles. E isso é para atrair o povo a adorar naquele templo, que ali tem um conjunto, tem cantores maravilhosos que louvam o Senhor. Mas que Senhor? Vamos continuar. Preste muita atenção à mensagem. E qualquer que não se prostrassem e adorassem, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Esse templo que vocês estão entrando aí é uma fornalha de fogo ardente. Quem se salvará dessa fornalha de fogo ardente? Porque é um templo pagão, de idolatria. É muito pesado falar essas coisas, mas é real, é verdadeiro. Há uns homens judeus, os quais constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Você ousa na tua igreja não adorar as doutrinas e os movimentos e as cerimônias que eles praticam, os rituais? Você ousa fazer isso? Se você ousar, você é posto para fora da congregação, ou fica no banco, coisa assim parecida, né? Baseado na igreja primitiva, na igreja original. Vamos colocar, vamos continuar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Continuar. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serve a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvirdes o som da buzina da flauta, da harpa da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, o que está ocorrendo nesses tempos, toda espécie de música, para vos prostrardes e adorarem a estátua que fiz. Vocês estão indo adorar esse templo, a esse ídolo, a esses homens. Bom, e mais, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles ameaçam os membros, ele amaldiçoa os membros. Eles dizem que o devorador vai pegar você, que você está amaldiçoado. Eles dizem, pela sua própria palavra, que é quem é que está falando pela boca dele? O acusador, Satanás, o qual ele usa o templo, a nome de Deus, mas a marca dele, que é a marca do 666, está decretando a você cair na fornalha de fogo, o qual aquele lugar já é a fornalha que você já caiu. Que você aqui, te digo porém,
que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O ídolo é alguma coisa ou o sacrificado? Você, de uma forma ou de outra, você está sacrificando porque você já é um ídolo. Você é uma idólatra. Está idolatrando a ídolo. Então você vai morrer. Ali já é uma fornalha. Eles vão morrer através das suas próprias palavras. Vamos continuar. No versículo 16 ele diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Ele, na unção, na veracidade que ele tinha de Deus, ele disse: eu não vou responder porque eu não vou entrar. Ele estava em vivenda. Deus teve um propósito de tirar ele de Jerusalém, que foi como um justo, como um sábio, para servir ali a Nabucodonosor. Né? Vou continuar. No versículo 17 ele diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Porque ele desafiou: qual é o Deus que pode te livrar? Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Qual é o desafio que você está fazendo com esses homens? Você teme mais aos homens desses templos pagãos, desses cultos mirabolantes, fantasiosos, do que a verídica palavra de Deus. Ele faz com que você não cumpra, não tenha fé no Senhor, não tenha esperança diretamente com Ele. Eles aplicam a esperança através de coisas materiais. O templo de Deus, que somos nós, você, somos o templo moral do Espírito Santo. Você contraria completamente, você passou a ser uma idólatra, passou a ser um objeto para uso, para manuetar com vocês. É demais, vamos continuar. E se não ficar sabendo, ó rei, e se não fica sabendo, ó rei, é a mensagem, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Naquele dia, os judeus se humilhou diante da estátua dele. Mas 3 homens não aceitaram. Como é que você está aceitando? Creio eu que no meio de tudo isso aí, deve ter alguém que contesta dentro do seu coração. Mas ele não sabe como resolver essa causa. Mas se tu estás me ouvindo, está tomando agora o entendimento. Tu e a tua família, na tua casa, é a instituição. Primeiro é a família. Segundo, a igreja. A família é a igreja. Sirva dentro da tua casa, com teus amigos, teus familiares. Você tem a espada nas tuas mãos. Você não precisa de templo. Você é o templo do Senhor. Morada do Senhor. E mais, vamos continuar. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que a fornalha que aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Se era 100 graus, foi para 700, 7 vezes mais. Então, um exemplo. Imagina. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-lo na fornalha de fogo ardente. Então eles fazem esse tipo de ameaça e joga você e desonra você, deixa você humilhado diante da igreja e que você ali vai ter que receber um castigo. Esses homens perversos. Vamos continuar. Então, esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha que estava sobre maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego.
matou. Interessante que logo matou ele. Vamos continuar. E estes homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Os homens fortes, eles, antes de cair na fornalha, eles morreram com a temperatura. E em seguida caiu os 3 homens de Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto dos 4 semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus, ele está se referindo a um anjo. Vamos continuar. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo. Ele reconheceu Deus. Deus abriu a boca dele. Do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. E reuniram-se os príncipes capitães, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando esses homens. Viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram o seu anjo, e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Você pode observar, a palavra dele é muito relevante. Do rei Nabucodonosor, que ele falou assim: e livrou seu servo, o anjo, que enviou o seu anjo, todos os verdadeiros autoridade de Deus, os servos chamados por Deus, o Senhor colocava um anjo para proteger. O Espírito Santo não tinha descido ainda na terra. Hoje nós temos o Espírito Santo. Como você adquire o Espírito Santo? Pela palavra, que é a Escritura, como agora estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando você desmerece da palavra, você está contra o Senhor. Então, quando ele diz assim: quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, no anjo. E o anjo livrou os servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei. Você viola essa palavra desses homens, que diz que é de Deus? Você tem coragem? Você permanece nessas vãs doutrinas, vaidosas, espetaculosas, fraudulentos, mentirosas, João 8,44, serve ao pai da mentira. Vou continuar aqui. Para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus senão o seu Deus. Você está adorando essa marca, esse templo, essas doutrinas. Ele diz, vamos botar, violaram para o rei, preferindo entregar os seus corpos.
Ele preferiu entregar o corpo dele, que ele tinha certeza que ele seria salvo, que ele vivia de acordo com a palavra de Deus. Deus diz que nós fomos chamados para ser santo quanto ele é santo, seja perfeito quanto ele é perfeito, perfeito na palavra do Senhor. Ele ainda diz mais, no 29, por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia, o qual eles estão blasfemando, contra o Deus de Sedraque, Mesaque e Abidnego, o próprio Nabucodonosor, essa palavra dele está julgando vocês, ô idólatras. Vamos lá, continuar. Abidnego, seja despedaçado. Você está sendo despedaçado. E você está despedaçando o povo de Deus também. E as suas casas sejam feitas em monturo. Tudo isso está ocorrendo nessas templos, nessas congregações. Essa palavra aqui no versículo 29 é para vocês. Vamos continuar. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Como é que você está buscando livramento, cura, libertação espiritual, financeira, buscando tudo nesses lugares? Não ordenado por Deus? Este homem queria ser maior do que Deus, os deuses dos servos de Deus. E Deus teve que mostrar a glória dele de forma poderosíssima. Aquilo é maravilha. Mas Deus já nos deu uma grande maravilha, a Sagrada Escritura, o livro da vida, e que dá a morte também. Ele já nos doou o seu filho, que nós passamos a ser filho adotivo, passamos a ser filho de Deus, porque quando nós oramos, o Senhor recebe as nossas orações através de Cristo Jesus. Mas que oração? A oração desses tempos pagãos? Não, Deus não recebe. Você quer a prova? Vamos continuar. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Você está buscando prosperidade. Ele não buscou prosperidade na Babilônia. Deus fez com que o ímpio babilônico abençoasse, porque eles provaram a sua fidelidade para com Deus. Você está provando a tua fidelidade para com os homens, nesses tempos pagãos, desses cultos de demônios. A palavra aqui, ela é real. Por que você busca prosperidade e sempre acaba tudo e não é consistente? O que Deus deu fica estabilizado. Quando esses deuses dão, desses templos, fica instabilizado. Para isso, para vocês entenderem que Deus não ouve essas orações do templo pagão. Se é pagão, como é que vai ouvir? Quem está ouvindo é o Deus deste século. Então, quando ele diz lá em... Vocês compreenderam, né? A maravilha do Senhor. Tiago 4 diz assim, 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste ao diabo, porque é o que está ocorrendo. E ele fugirá de vós. Você tem a Escritura. Você se acostumou. A tua alma está acostumada com esses rituais, com essas pregações falsárias. Ele diz aqui mais, chegai-vos a Deus. Deus está distante de você, porque esses lugares distanciam da veracidade de Deus. E ele chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Você tem que purificar só através da palavra. Você não pode purificar em templos. Essas doutrinas, está certo que eles dão muitas doutrinas boas nesses lugares, tem até universidade para dar solidez às doutrinas, os dogmas dele. Parte usa a veracidade de Deus e outras a veracidade dos dogmas de como você deve seguir a Deus naquele templo, naquela marca daquele homem, daquele ministério. É assim que eles estão. Isso é dúbio.
Isso é duplo caráter, dupla doutrina. Então ele diz no 9: sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Você tem que se humilhar para o Senhor. Você quer encontrar a felicidade facilitatória, um evangelho facilitatório. Essa é a grande questão dessas orações, desses cultos. Eles têm uma estrutura muito violenta. É uma estrutura que não põe dúvida. Eles têm universidades, eles têm professores, e são bons. Eles são bons para poder convencê-los, o poder de persuadir. Sim, eles dizem que é o poder de Deus, é Deus que está operando. São milhares de pastores, são milhares de pregadores, tudo dentro de um ministério. São muitos, nos 4 cantos do mundo. E depois tem mais outros ministérios, milhares daquela mais ministério, milhares. Isso não procede de Deus. O Senhor não pediu para implantar templos aos gentios em lugar nenhum do mundo, mas que discipulasse, fizesse discípulos, seguidores de Cristo, como eu sou um seguidor. Vocês estão compreendendo? Então, quando ele diz aqui no versículo 6, ele diz: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eles não têm, eles estão todos soberbos. Ele diz mais. No versículo 1, estou próximo de terminar esse vídeo. No versículo 1, 4:1, ele diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Você está deleitando e os seus membros guerreiam com esses deleites. Vem grandes tribulações, muitos sofrimentos, divisões, mentiras, enganos, adultérios da palavra, da carne, dissensões em todos os aspectos. Vamos continuar. Esta obra que eles estão realizando é a obra da carne. Vamos continuar aqui. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Um ministério é mais invejoso que o outro, que é mais poderoso, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Como? Vamos continuar. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, porque está buscando o mal, uma doutrina malévola, para os gastardes em vossos deleites. Quando você pede mal, você recebe, mas está recebendo uma bênção maligna. Não está escrito a bênção bendita, a bênção maligna? Onde está escrito? Deuteronômio 30, 29 e 19. Ele diz, e ele diz mais: adultérios e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo é inimizade contra Deus? Você está buscando as coisas do mundo nesses templos que fundamentou, que não procede de Deus. Ele diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não cuidais que vós em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Continuando. Antes, ele dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Que significa? Que ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, uma palavra genuína de Deus, não de ministérios, e ele chegará a vós. Faça a prova com todos esses ministérios, esses lugares que você passa. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, de duplo caráter, purificai os corações, porque você está recebendo caráter
de homem, caráter maligno, caráter daquela congregação, daquele ministério, daqueles dogmas que te convencem a sair da veracidade do amor de Deus. Para isso eu estou concluindo mais esse vídeo, que tem como a idolatria e culto de demônios, e o tópico foi a fornalha de fogo ardente. Deus livra os fiéis. Como? Quando você se sujeita, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. Digo, porém, que o ídolo é alguma coisa? É claro que não. Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Também não. Para isso, eu agradeço a tua presença de ter me suportado até agora. Que Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente, tu e toda a tua família, o teu caminhar, mas que você abra o teu coração para que o Espírito Santo do Senhor dirija você, que guie você, receba a razão do soberano Deus, não a razão de homens, não a tua razão. Abra os teus ouvidos para que o Espírito Santo te dê entendimento e compreensão do genuíno Evangelho do Senhor para a tua salvação, tu e toda a tua casa. Abraço de paz, óculos santos e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.